E assim eu tenho um componente feito com HTML, CSS e JavaScript, que é tipo um carrossel que eu posso scrollar ele, né, para um lado ou para o outro, e ele me apresenta de uma maneira muito suave, muito bonita, muito agradável. Fala Dev, beleza? Mike Brito para mais um Code Drops aqui no canal. Como que vocês estão, meus lindos, minhas lindas? Eu espero que vocês estejam super bem. A gente vai trazer então uma ideia que veio de um aluno lá do Launchbase e também de um dos seguidores aqui do canal, né? Ele mandou, acho que no último vídeo, uma ideia para a gente fazer um carrossel de imagens, mas é um carrossel onde a gente possa fazer uma movimentação da nossa rodinha do mouse, né? Ele vai ficar ali em tela, e aí são algumas imagens, onde a gente pode passar essa imagem para o lado ou para o outro, vai ficar sempre a imagem principal mostrando na tela, legal? E você deve ter visto um pouquinho no começo, e aí então a gente pode controlar isso ali pelo scroll ou também pelo touch do celular, né? Então vamos fazer esse componente aqui com HTML, CSS e JavaScript. Bora direto para o código. Então eu vou começar dropando o HTML aqui, e vamos só analisar o que a gente tem nesse HTML aqui. A gente tem uma div chamada Items Wrapper, e essa div Items Wrapper tem uma div dentro, né? Então uma caixa comum. A div você sabe que ela é uma caixa comum, que não tem muita funcionalidade em termos de layout, nada disso, mas que ela serve muito para a gente agrupar elementos e depois trabalhar com esses elementos. Então a gente tem uma outra div aqui, dentro da Items Wrapper, uma div chamada Items. A ambas eu coloco IDs, né, para a gente identificar elas daqui a pouco no CSS e também no JavaScript. E dentro do Items eu tenho outras caixas chamadas de Item, com classe Item, e contendo aqui uma imagem em cada uma delas. Legal? Tendo aqui então um comportamento padrão do HTML, uma imagem abaixo da outra, do jeito que a gente espera que seja. Bacana? No CSS eu vou começar resetando o meu CSS. Então, quando eu faço isso, eu estou querendo dizer, pegue aqui os diversos elementos que você tem e aplica um margin 0 e um padding 0 e o box sizing você também aplica como border box. Se você não entende muito bem o que é o box sizing, né, o que a gente está fazendo aqui, você pode dar uma olhada na aula de box model que a gente tem aqui no canal, na Masterclass, onde eu explico com um pouquinho mais de riqueza de detalhes. Tranquilo. Feito isso, então, na verdade, eu estou eliminando os paddings que eu tinha aqui no canto, né? Os margens e paddings que eu tinha, espaçamentos que eu tinha no canto, tá? Você consegue ver aqui que eu tenho as imagens aqui, ela tá meio bugado aqui pra mim, né? Às vezes meio que não funciona esse scroll aqui, não consigo entender porquê, mas deve ser uma coisa do meu navegador, ó. Aqui funcionou legal. Então, eu tô tendo um scroll meio que geral aqui, né? Tranquilo, dá pra perceber bem isso. Então, eu quero limitar com que esse scroll geral, ele não exista mais, tá? Para isso, eu vou fazer uma estratégia bem tranquilo. Eu vou pegar o meu Items Wrapper. Olha que legal que eu vou fazer. Pegando pelo ID, Items Wrapper, eu vou aplicar um width de 100% da visão da largura, né? Que eu gosto de chamar assim, viewport. Viewport é o que a gente vê aqui. Então, width. Então, 100. Que aí não é 100%, né? Seriam 100 pecinhas. Imagina que eu tenho uma divisão de 100 pecinhas para essa minha viewport, né? O que eu estou vendo na tela, e aí eu quero pegar justamente as 100 pecinhas. Isso ainda não tirou o nosso scroll daqui. Por isso, eu vou pegar as imagens, tá? E a imagem eu vou falar assim, olha, respeite com o seu width, respeite 100% da onde você tiver, 100%, e também a altura de 100%. Ok? Então, isso é só para que ela respeite dentro da minha caixa principal o que eu tenho aqui. Isso já me fez tirar bastante coisa do width aqui, né, do scroll, tudo bem? Bastante coisa do scroll. Por que não tirou esse pedacinho ainda? Porque eu tenho esse scroll aqui, lateral, que também está pegando e fazendo esse pouquinho, tudo bem? Mas é coisa pouca e não se preocupa com isso agora, porque a gente vai fazer mais uma limitação, né, para que essas imagens agora, como eu quero o comportamento, eu quero que eu passe, que eu rode, né, essa roda do mouse para um lado ou para o outro, e isso faça rodar essas imagens de um lado para o outro, que elas vão para um lado para o outro. Tranquilo, não tem nada demais, eu posso pegar aqui a div items e resolver isso agora. No items, eu vou fazer o seguinte, primeiro, eu quero uma imagem ao lado do outro, então todos os elementos dentro do item vão ficar um ao lado do outro quando eu aplico esse display flex, né?
eles ficaram exatamente um ao lado do outro. Só nisso daqui já dá uma ideia bem legal de layout, né? Se você quiser imaginar alguma coisa aí, você já começa a fazer só com essa ideia aqui, né? Mas o que acontece? Acontece que a gente aplicou um display flex, mas, né, a gente tá fazendo com que o item aqui dentro, esse item aqui, ó, essa caixa item, ela se adapte para ficar tudo dentro dessa caixa principal chamado items. Então cada um deles está se adaptando para ficar aqui dentro, né, desse 100% viewport width. Mas veja bem, eu falei que ia ficar dentro dessa caixa, mas por que ele está se alinhando nessa caixa? Justamente porque a caixa que tem aqui uma regra de largura é a caixa principal, que é essa daqui. Então, obviamente, a largura da items já vai seguir essa daqui, né? Que é uma largura automática que a items tem. Eu não preciso colocar aqui, ela já entende que o limite é isso aqui, tudo bem? E cada um dos itens também, agora, eles não têm uma largura definida, mas por eu aplicar o display flex e ele ficar um ao lado do outro, automaticamente o meu código, o meu CSS, ele está entendendo que ele precisa se encaixar essas divs aí de dentro, uma ao lado da outra, ok? O que eu posso fazer para que ele não faça esse comportamento e mantenha só uma imagem aqui na minha tela e as outras vão ficar ao lado? Para eu fazer isso, eu vou pegar e desabilitar o flex. Opa, desculpa. Eu vou desabilitar o flex do item, né? Então eu pego um item. Na verdade, ele está pegando todos os itens da mesma classe, pegando o flex e desabilitando, né, opções de alargamento, comprimento. Tudo isso tem automaticamente no flex. Ele tenta alargar, ele tenta diminuir, ele tenta se encaixar aonde o pai está mandando, né? Onde temos elemento do pai. Tudo bem? Quando eu tiro essa opção, volto aqui e aqui eu tenho de novo ainda, né, aquele scroll aqui embaixo, né? Mas eu falei que eu não quero scroll aqui embaixo. Esse scroll aqui é o scroll da página inteira, não é o que eu quero. Mas aqui também já temos uma outra ideia que se você gostar, se você achar interessante, já tem alguma coisa. Mas esse scroll aqui é o scroll do corpo da página do body. Eu quero um scroll aqui embaixo, só nesse elemento aqui do items, tá? Eu quero um scroll aqui. O que eu faço para habilitar um scroll aí? Eu venho no items e faço um overflow x, que é o horizontal, e falo que ele é automático, ou seja, habilita um scroll aqui para mim. Olha que legal, parece que o scroll pulou aqui do body e veio para cá. Tá vendo? Não há mais aqui no body o scroll. Beleza? Porque o que está acontecendo? Qual que é o comportamento agora? O comportamento é items wrapper está em 100 pedaços, né, em 100 porções, vamos pensar dessa forma, em 100 porções da viewport width. E ele está respeitando isso. Por eu colocar o overflow aqui, é tipo assim, tudo que passar disso, você tá lá dentro do wrapper, né, nesse caso no items, tudo que passar disso a gente pode fazer o scroll para vir para o lado. Significa que se eu diminuir um pouquinho essa items wrapper para 50 viewport width, por exemplo, eu consigo ter ele aqui bem menorzinho, tá vendo? Né? Bem bacana, já é alguma coisa. Caso eu queira aqui só para ficar mais bonitinho, eu vou colocar aqui no body, olha que legal. Eu vou alinhar esse cara todo ao meio da tela. Então aqui no body, eu vou falar com que o body vai receber um display grid. Display grid vai transformar ele num grid. E aí eu posso pegar todos os elementos dele, place items, ou seja, coloque os itens todos ao centro. Então todos os elementos dele, que nesse caso é só um, né? No body eu só tenho um items wrapper. Eu não estou vendo aqui, você também não está vendo o body, mas ele está aqui, tudo bem? Nesse HTML aqui. Então, mas espera aí, Maicon, você falou que ia colocar ao centro da tela e não está ao centro da tela. Não tá, porque o body ele vai receber uma altura automática dependendo do que a gente tem aqui no meio. Então o que eu tenho que fazer? Fazer uma altura nesse body aqui, ó, que legal. Uma altura de 100 pedaços da viewport na questão da altura. Então de 100 pequenos pedaços que eu tenho aqui, pegue os 100 e aumente. Então, na verdade, eu estou falando para o body alargar em toda a sua altura que ele tiver. Tudo bem? Ok, cara. Então, olha que bacana aqui. Ó, se eu colocar 100, eu tenho aqui a minha imagem toda aqui. Mas, se eu colocar 50, eu só quero voltar mais num único detalhezinho que tá faltando. Se eu giro para cá, essa imagem tá toda esticadona. Essa imagem ela é bem grande, inclusive. Ela é 1600 de largura por 400 de altura, né? Então, é uma imagem que tá muito grande e eu queria que essa imagem ocupasse só essa visão que ela tá aqui, ó. Só esse pedaço que ela tá aqui. Quando eu passar para o lado, já vai começar outra imagem. Como que eu posso fazer isso então? Bom, bem tranquilo, também, né? Sempre eu falo muito bem tranquilo. Esses dias um aluno falou bem legal num comentário. Sempre que o Maicon fala bem tranquilo é porque vai ser difícil. Não vai ser não, vai ser bem tranquilo mesmo, tá? O que eu vou fazer aqui?
eu vou limitar a altura da minha caixa item. Olha que legal. Veja bem, a largura da minha imagem é 100%. 100% do quê? 100% do mestre, do cara mais alto que tiver aqui. Nesse caso, o cara mais alto para ela, o mais próximo, o mais alto é o item. Então eu vou falar assim, que eu quero que a largura não seja 100%, mas que a largura seja 30%. Tá? Então ele vai respeitar 100% de 30%. Aí começa a ficar meio bagunçado, mas é 100% de 30%. E eu quero que a largura dele, dessa caixa item, seja 400 pixels, tá? De largura. 400 pixels, ou melhor, a imagem vai pegar 100% de 400 pixels. E aí a gente tem uma imagem toda esticada, toda feia, toda esquisita. Tudo bem? Porque obviamente é uma imagem que está em 400 de altura por 30 pixels de largura e essa não é a proporção dela. Mas eu posso usar uma propriedade CSS que vai fazer ela se adaptar aqui, chamada Object Fit. Ela vai se ajeitar aqui na maneira que eu mandar. Eu quero falar que ela seja um cover. O que é o cover? O cover é cubra toda a visão que ela tiver. Nesse caso, toda a visão de 30%, tá? Ela vai cobrir toda a visão de 30%. Ao invés dela deixar essa imagem esticada em cima e comprimida, compressa ao lado, ela vai deixar essa imagem do seu tamanho, meio que natural, e ela vai só cobrir todo o canvas desse pedaço aqui, da item. Então ela vai aparecer 3 imagenzinhas e um pedaço da outra, mas agora é muito bem ajustado, né? Eu vou até mudar isso aqui para 34 pixels, porque daí você vai ver 3 imagenzinhas aqui, ok? 3 imagens esticadas, vamos colocar o Object Fit como cover, e aí você vai ver que ela vai simplesmente se alargar aí, ela vai ficar bem correta dentro desse item que ele tem aqui pra gente agora. Então se eu venho fazendo isso, eu já tenho uma outra ideia muito legal que eu posso aplicar nos meus layouts também, né? Caso eu queira deixar isso daqui em 100 viewport width, olha que legal, é mais uma ideia para eu aplicar já também nos meus layouts, legal? Por enquanto, eu não tenho o scroll funcionando, né? Eu não tenho o scroll quando eu falo, tô falando a roda do mouse indo para cima ou para baixo ainda não está funcionando quando eu passo ela aqui, daqui a pouquinho vai. Mas eu tenho o scroll funcionando aqui no clique, quando eu clico aqui e venho para o lado. Acredito que eu tenho também esse scroll funcionando, deixa eu ver, na minha visão responsiva, né? Vindo aqui, se eu passar para o lado ou para o outro, ou seja, se eu tivesse no meu dispositivo mobile, eu faria isso daqui, estaria funcionando legal também, tá bom? Mas a gente está indo no caminho, né? A gente está perto do que a gente quer fazer disso daqui. Então, supondo que eu queira apresentar 2 imagens, olha aí, 2 imagens. Supondo que eu queira apresentar 10% do que eu tenho aí, né? Vai ficar dessa forma. Então eu tenho diversas brincadeiras com layout agora, só com essa configuração que a gente tem. E eu tenho o 100%, que é uma imagem cada um. Eu quero, por enquanto, trabalhar com o 100%, legal? Então tá bom. Quando eu fizer, então, agora o scroll, o que eu vou querer que ele aplique aqui para mim de uma maneira bem interessante? Eu vou querer que quando eu passo esse carinha assim, né, e eu soltar o mouse, soltar o botãozinho do mouse aqui, eu quero que ele se adapte, que ele, de uma maneira bem bonitinha e fluida, ele se encaixe a imagem completamente na porção que ela tiver aqui, né? Então 100% no caso. Né? Então que eu vire esse mouse para cá, traga um pouquinho para cá e solte o scroll aqui nessa posição mais ou menos, e a imagem sozinha se encaixa, o browser faz esse encaixe. E a gente tem isso numa propriedade CSS muito interessante. A gente precisa de 2 propriedades, uma no pai e outra no filho. Tá? A propriedade no pai eu preciso, e o nome dela chama-se scroll snap, preciso colocar scroll snap type. Então qual que é o tipo do scroll snap? Então, snap no inglês acho que é estalo, né? Mas imagina que quando eu solto o mouse, ele faz um estalo e ajeita essa imagem. Pensa dessa forma que tá ok. O scroll snap type, ele é o agrupamento de 2 propriedades. Uma é o X, ou seja, eu quero que ele faça o snap no eixo X, né? O eixo horizontal. E eu quero que ele obrigatoriamente faça esse snap. Então, mandatory. Obrigatoriamente faça esse snap. Se eu soltar agora, vai funcionar? Não vai funcionar. Se eu soltar aqui, não vai funcionar. Porque eu falei que eu preciso de 2 coisas, uma no pai e outra no filho. Porque o filho é o cara responsável, ó, scroll, snap, em receber pra gente aqui o... como que é o nome disso aqui? Agora me fugiu. Snap Align. Pronto, lembrei. Snap Align Center, ou Start. O que eu estou dizendo aqui então? Eu estou dizendo que o Scroll Snap Align do item, né? Então ele vai se alinhar ao início da imagem. O Start é o começo da imagem. Então o que acontece? Se eu deixar bem ao meio, eu não vou conseguir achar o meio aqui. Ele vai ver para que lado, qual que é a imagem que está maior aqui. Eu não sei qual que é que está maior, para mim está bem no meio.
né? Ou acho que essa do lado direito está um pouquinho maior. Na hora que eu soltar, é isso mesmo. Na hora que eu soltar, a imagem que tiver um pouquinho maior, ela vai ser ajustada na tela, tá? Então eu posso vir trazendo assim e soltar o mouse, ó, um snap acontece e essa imagem é ajustada aonde eu quero, ó. Vou soltar e é ajustado, ó, vou soltar. Então a imagem sempre que tiver com a sua porção maior na tela, ela será deslocada até o momento onde ela vai ficar no seu início ali da tela e delicinha. A gente pode fazer inclusive os ajustes que eu já voltei fazendo naquela hora, né? Opa, 500 não. 50%. Olha, para duas funciona também, tá? Então ele vai fazer de duas em duas imagens, tá vendo? Duas em duas imagens. Ou, enfim, você viu eu fazendo de diversas formas, então está funcionando legal. Tá? Mas olha lá, o que eu quero fazer, igual eu falei, aqui já tá legal, isso tá funcionando. Se eu passar o meu mouse aqui, ó, vou simular o dedo, né? Quando eu habilito essa parte do responsivo, se eu passar aqui como se fosse o meu dedo, também funciona, é como se eu estivesse passando o dedo pro lado, né? Então ele funciona show de bola também, tá? Mas ele não funciona o scroll em termos da roda do mouse. Essa rodinha do mouse tem que funcionar também, senão não tem graça. E aí para funcionar eu vou precisar do JS, do JavaScript, legal? Ah, eu só tô lembrando um detalhe que para que isso aqui com certeza funcione em alguns navegadores, eu preciso ainda adicionar aqui um WebKit Overflow WebKit Overflow Scrolling como touch, tá? Em alguns dispositivos eu preciso habilitar essa opção aqui de touch, em alguns navegadores e alguns dispositivos, tá bom? Só para que eu não esqueça disso de falar depois. Ok, como eu não estou testando no mobile, não tenho certeza, mas eu acredito que eu preciso daquilo. Beleza, mas o que eu preciso fazer agora então é mexer na roda, né? E roda no inglês chama-se wheel, então eu preciso mexer na wheel do mouse, na roda do mouse. Primeiro, qual que é o cara aqui, qual que é o elemento que está recebendo esse scroll overflow X, né? Qual que é o scroll que está rolando aqui? Se você olhar aqui o overflow X como alto, ou seja, apresenta o scroll caso haja necessidade. Automático é isso, né? Se não tiver necessidade, não precisa apresentar o scroll. Então, quem é que está fazendo isso para mim é o items, né? Então, primeiro tem que pegar esse items, que é justamente essa caixa toda aqui, ok? Show de bola. Então, document, query selector, eu tenho que pegar o items pelo ID, né? Então, ID items, beleza? E eu vou adicionar um evento nele, event listener, né, o famoso que eu sempre chamo de ouvidor de eventos. Então a gente precisa de um evento e JavaScript eventos a gente tem para danar aqui. Então qual que é o evento que eu já falei aqui, até o nome desse evento, né? Eu falei o nome desse carinha aqui. Qual que é o nome desse carinha em inglês, dessa roda em inglês? Roda. Então o nome do evento é o mesmo, will, tá? Então o evento will. Aqui, agora eu vou rodar essa função, eu tenho uma função aqui, né? Lembra que todo evento, todo event listener vai rodar uma função quando certo evento ocorrer. Então, quando a will for disparada, ela vai chamar essa função, ela vai disparar essa função. Mas eu vou trocar por uma função mais enxuta, né? Numa arrow function, e aqui eu só vou colocar um console log pra gente dar uma olhada nesse evento aqui. Então eu vou abrir aqui o F12, e vou só tirar aqui essa visão do mobile, e olha só, o que eu tenho que fazer aqui é rodar o mouse para cima, o scroll para cima e o scroll para baixo. Eu rodei duas vezes para cima e uma vez para baixo, e ele disparou então 3 eventos, né? Então o evento é will event, o evento da roda, né, que está rodando, legal? Então quando eu rodo para cima, fazendo duas vezes, ele vai então ter, como todo objeto, muitas funcionalidades e muitas propriedades. Essa ΔY é o grande lance aqui. Eu percebi que quando eu rodo essa roda para cima, eu tenho um valor positivo. E quando eu rodo para baixo, olha que interessante, eu tenho um valor negativo. Vou rodar mais uma vez aqui para você ver. Olha só, o ΔY é positivo. Eu tenho aqui o valor de 4. Se eu rodar para baixo o scroll, o ΔY é negativo. Então, se para cima é positivo e para baixo é negativo, se o delta, olha só como a gente vê isso, né? Event.delta y for positivo, ou seja, maior que 0, console log, eu vou colocar aqui como scroll up. Quer dizer, eu mexi a roda do meu mouse para cima, se não, console log scroll down. Show? Só isso. Vamos ver aqui o que vai acontecer, se ele já vai funcionar e me apresentar no console log.
para cima, scroll up, para baixo, scroll down. Lindíssimo, lindíssimo. Então, como eu já tenho aqui essa caixa chamada items, agora o que eu preciso fazer? O deslocamento, né, do scroll automaticamente. Então, aqui eu estou fazendo com o mouse, segurando e arrastando, e aí eu solto. Seguro, arrasto e solto. Então, eu tenho uma opção dentro do meu target. Quem que é o meu target? Né? Eu sempre falo do event target. O target é quem está disparando o listener. Quem está disparando é o items. Então, eu vou pegar aqui o event.target, e ele tem uma funcionalidade de mover esse scroll. Chama-se scroll by. Scroll by. Beleza? Tenho duas propriedades para passar dentro desse scroll by. A primeira trata do eixo X e a segunda trata do eixo Y, aonde ela vai mover o eixo X ou o eixo Y conforme eu pedir. E eu vou pedir para 300 pixels para, no caso do eixo Y, do eixo X, né? Eixo X, 300Y e eixo eixo X, 300 pixels e eixo Y, 0, né? Então, quando eu faço isso, eu estou movendo esse scroll para frente. Se não, eu vou mover ao contrário, então negativo, né? Então, menos 300 pixels quando eu mover esse scroll para baixo. Legal? Agora, olha que coisa meio bizarra. Se eu colocar o mouse aqui em cima e mover esse scroll para cima, ele não vai, e para baixo ele não vai mais. Antes ele vinha, até escrevi aqui e tal. O que acontece? Ele tá rodando, só que ele não tá o target dele mudou. Entenda isso. O target dele já deu uma alterada aqui, e o target dele se tornou agora o item, porque o meu mouse está em cima do item. E o item não tem como fazer o scroll no item, porque ele já está apresentando na tela toda. Agora, se eu deixo aqui em cima, que o target agora do disparo da minha wheel vai ser o items, ou seja, em cima desse scroll, você sabe que esse scroll está no items, né? E o mouse aqui em cima está dentro de um item. Então olha que bizarro. Se eu deixo aqui no items, bizarro não, é o comportamento óbvio, né? Se eu deixo em cima do items, eu quero que o items faça um scroll. É o cara que tem scroll. Então, mouse para cima, scroll, 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 mouse para roda do mouse para baixo, scroll, scroll, scroll. Mas não é isso que eu quero que ele fique aqui em cima e aqui em cima ele vá para frente ou para trás. Mas isso é bem tranquilo, porque no CSS eu posso desativar o point events, né? Ou seja, os eventos do meu cursor. Então, quando o meu cursor estiver aqui em cima, ele não vai ouvir o evento do will no elemento item. Então, no elemento item, eu posso desativar o pointer, ó, pointer events none, em cima dele. Olha que show! Quando eu faço isso e passo o meu mouse aqui em cima, agora o meu item não vai ser mais disparado, tudo bem? O evento de will vai ser rodado agora no pai dele. Já que eu desativei nele, ele vai rodar no pai dele, que é o items. Então, ó, para cima, para baixo, para cima e para baixo. Mas isso está grotesco, ele não está fazendo bonitinho do jeito que eu quero. Por que será que ele não está fazendo bonitinho do jeito que eu quero? Não está fazendo porque eu também não coloquei uma propriedade aqui no pai, onde eu vou falar com que esse scroll, ó, scroll, o behavior dele, ou seja, o comportamento dele, behavior, ele tem um comportamento smooth, né? O smooth é suave, um comportamento suavizado. Quando eu faço que o meu scroll tem esse comportamento, agora sim, rodinha para cima, olha, que legal, rodinha para baixo, né? E assim eu tenho um componente feito com HTML, CSS e JavaScript, que é tipo um carrossel que eu posso scrollar ele, né, para um lado ou para o outro, e ele me apresenta de uma maneira muito suave, muito bonita, muito agradável. Bacana? Posso mudar também, obviamente, como eu já mostrei antes, né, eu posso mudar o display dele, como que eu quero que ele apresente. Eu quero que ele apresente só 2 imagens de cada vez. Não quero que ele fique na horizontal inteira. Ó, lembra que eu falei para você por que eu fiz dessa estrutura aqui, ó. Eu falei que eu ia explicar essa estrutura, items e items assim dentro, e por que que, né, eu tenho que ter uma div aqui, outra aqui e depois os filhos. Justamente porque nessa div items wrapper, eu tenho ela a 100% do meu viewport width, né? Então, mas se eu quiser fazê-la menor, eu posso diminuí-la. Mas as duas imagens estão aparecendo, e quem está controlando as duas é essa segunda div aqui, que está controlando a apresentação das duas. Perdão, minto. Na verdade, quem está controlando a apresentação das duas é essa item aqui, tá? Mas eu preciso colocar ainda um intermediário no meio, que é essa items, para receber todas as minhas propriedades de scroll que eu estou colocando agora.
Legal? Então dessa forma eu acredito que eu espero ter explicado para você de uma maneira bem agradável de como é que você pode fazer um componente assim super flexível para você apresentar suas imagens no seu próximo projeto. Então muito obrigado a todos vocês, meus queridos, minhas queridas, por estarem acompanhando a gente, né? Eu espero que tenha feito sentido para você esse conteúdo, né? Um abração do Maicão e eu te vejo aí pelos comentários daqui a pouco. Valeu, tchau, tchau.